Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, vamos trazer hoje, neste vídeo, o resumo da nossa quarta lição, revista de adulto, da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a Igreja Primitiva, a história da Igreja Primitiva, a origem da Igreja Primitiva, como a Igreja Primitiva iniciou e as lições que nós aprendemos com esta igreja. A igreja primitiva, ela iniciou dia de Pentecoste, no dia de Pentecoste, ela iniciou cheia do poder de Deus, a sua origem é divina. No dia em que aqueles irmãos foram batizados no Espírito Santo, milhares de pessoas estavam em Jerusalém, era uma festa de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, e foi um evento, um momento único na história da igreja, pois iniciou ali a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a pregação de Pedro. Quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Em Atos capítulo 3, quando Pedro e João entram em Jerusalém, ou no templo, aí tem um mendigo, tem um coxo ali pedindo esmola, e Pedro, no nome de Jesus, Pedro e João, no nome de Jesus, cura aquele paralítico. Novamente, Pedro, cheio do poder de Deus, revestido no poder de Deus, prega, e aproximadamente 5.000 pessoas, contando ali homens, se renderam a Cristo. Então a igreja, irmãos, ela nasceu no poder de Deus, sua origem é divina, e ela nos ensina como a igreja de Cristo precisa andar, como ela deve ser. Quer dizer que a igreja primitiva não tinha problemas? Tinha, sim, mas ela priorizava a palavra, a oração, a comunhão, o partir do pão, entende? Então existia esta unidade na igreja primitiva, era uma igreja que perseverava. Então a nossa quarta lição traz como título uma igreja cheia do Espírito Santo. Texto áureo, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousadia no testemunho cristão. Os objetivos desta lição: identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja e demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Então, como a igreja cheia do Espírito Santo deve se comportar? Como a igreja cheia do poder de Deus deve se comportar? Essa pergunta que o comentarista da nossa lição traz e nos ensina aqui a partir de Atos, capítulo 4, a partir do versículo aqui 24, que a gente encontra uma das principais, ou algumas das principais marcas da igreja primitiva, porque ela era uma igreja que perseverava. Atos 2:42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Era uma igreja perseverante, Uma igreja perseverante, ela é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo, irmãos, em meio às adversidades, em meio às provações, em meio às batalhas que a igreja de Cristo precisou enfrentar e enfrenta ao longo da sua história.
Então, ela é uma igreja que suporta provações, por quê? Porque ela suporta. De onde vem essa capacidade? De onde vem esta resistência? Do poder, da ação, do mover, do agir do Espírito Santo no meio da igreja. Ela renuncia seu próprio bem-estar, né? E não aceita, irmãos, ficar na zona de conforto. Quando a igreja ela se coloca numa zona de conforto, ela entra na mornidão espiritual, na frieza espiritual e deixa de fazer a diferença na sua comunidade. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, né, a igreja, estamos falando de igreja, organismo vivo, né? O corpo de Cristo não suporta as provações para cumprir a missão, né, que Jesus nos confiou. Outra marca da igreja primitiva, da igreja modelo, da igreja exemplo, é uma igreja cheia do Espírito Santo e sua capacidade de orar e buscar, né, intimidade com Deus através da oração. Uma igreja que não ora, uma igreja fria, uma igreja fraca, uma igreja que não suporta, né, as adversidades. E é uma igreja também cheia do Espírito Santo, uma igreja perseverante, uma igreja que ora, uma igreja que é marcada pela ousadia, pelo impulsionamento, entende? Do Espírito Santo. A gente pega o exemplo dos apóstolos, né? Os apóstolos com aquela intrepidez, revestidos no poder do Espírito Santo, né? Não tinha fariseu, não tinha sacerdote, não tinha escriba, não tinha ninguém que impedisse eles de anunciar o nome de Jesus, ainda que foram intimados a silenciar, não citar o nome de Jesus. Pedro vai dizer, importa obedecer primeiramente a Deus, certo? Nosso texto bíblico está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 24 ao 31. E ouvindo eles isto, os unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O nosso primeiro tópico da lição vai falar sobre uma igreja perseverante que suporta o sofrimento, não negocia os seus valores e uma igreja que está convicta da sua fé. Então, após a pregação, né, de Pedro, de João, junto ali à porta formosa do templo, a gente viu na nossa lição passada, capítulo 3, aqui do Evangelho, ou do livro escrito, do livro histórico do Novo Testamento, né, Atos dos Apóstolos, né, e os apóstolos foram presos. Pedro e João vai chegar na porta do templo, vai para o templo orar, a hora nona, às 3 horas da tarde, e tem um homem coxo lá pedindo esmola. Pedro e João não tem dinheiro, mas diz o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem é curado e entra no templo juntamente com os discípulos. As pessoas ficam perplexas, né? Ficam extasiadas com algo tão extraordinário. Um homem já havia aproximadamente 40 anos naquele estado, aleijado, impedinte, e no nome de Jesus, Pedro e João curam aquele homem, o Senhor cura aquele homem, né?
com a pregação de Pedro e de João, e as pessoas ficam maravilhadas, admiradas com um milagre tão extraordinário. Há aquele alvoroço no templo, os sacerdotes, na liderança ali de Anás, de Caifás, eles prendem os apóstolos, deixam os apóstolos passarem a noite encarcerados e, pela manhã, soltam os apóstolos e orientam, proíbem, na verdade, né, que eles anunciem, que eles preguem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles foram ameaçados, aqui no capítulo 4, versículo 17, por pregarem no nome de Jesus. Foi dito que eles falassem qualquer outro nome, mas não citassem o nome do Senhor Jesus Cristo. A ordem era clara, bem clara e bem ameaçadora, né? Eles estavam proibidos de citar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos obedeceram? Não, irmãos, porque quando a lei dos homens choca, né, vai de encontro com o que a palavra de Deus diz, importa obedecer primeiro a Deus. Romanos capítulo 13 está nos ensinando que devemos obedecer às autoridades. Mas quando esta autoridade exige que desobedeçamos a palavra de Deus, não tem acordo, não tem negócio feito. Primeiro importa obedecer a Deus, como o próprio Pedro cita aqui. Então era uma igreja que, apesar das adversidades, das provações, das perseguições, ela perseverava na doutrina, nas orações. Então isso só foi possível porque Pedro falava por si, e pelos apóstolos. Pedro tomou a dianteira, se tornou o líder ali dos apóstolos, e Pedro havia sido cheio, revestido novamente do Espírito Santo de Deus. Ele já havia sido batizado em Atos capítulo 2, ali no dia de Pentecoste. Aqui no capítulo 4, há um novo revestimento de poder sobre o apóstolo Pedro. Então, irmãos, uma igreja, ela precisa estar cheia continuamente, constantemente, do poder do Espírito Santo de Deus para suportar as provações que vêm sobre o povo de Deus. Uma igreja que impacta a sua geração, que impacta a sua comunidade, que é uma igreja ativa, viva, cheia do poder de Deus, ela é uma igreja perseguida. Ela é uma igreja que enfrenta obstáculos. Quando a igreja fria, que não incomoda o diabo, que não incomoda o reino das trevas, que não faz a diferença, que não há milagres no meio dessa igreja, a atuação do Espírito Santo cessou nessa igreja, não incomoda, Mas quando é uma igreja ativa, viva, cheia do poder de Deus, onde almas são tocadas, onde milagres acontecem, onde conversões de almas acontecem constantemente, é uma igreja que incomoda o inferno. Então, ela é perseguida. Então, a igreja, ela precisa ser continuamente, irmão, revestida do poder de Deus. E é uma igreja que não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intima os apóstolos e deram ordens expressas para que eles não citassem, não pregassem no nome de Jesus, Pedro toma a dianteira e diz, está lá em Atos capítulo 4, versículo 19, julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Então, se a lei dos homens vem de encontro, choca, vem bater, dizer contrário, de encontro contrário, a palavra de Deus, importa primeiro obedecer a Deus, entende? Deus em primeiro lugar. Então, eles não negligenciaram a sua fé, não abriram mão dos seus valores,
da fé que havia recebido, pois os valores espirituais são inegociáveis na vida de um cristão, né? São inegociáveis na vida do cristão. E a gente vê isso na vida desses apóstolos e como é uma lição valiosa para nós, né? Então, uma igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que suportava a perseguição, os sofrimentos, uma igreja que não negociava seus valores, uma igreja convicta da sua fé, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que está convicta da sua fé. A gente vê aqui, esses primeiros cristãos, eles não ouviram, né? Não apenas ouviram sobre Deus, mas também davam testemunho através das suas obras, né? Então, a igreja que nasce revestida no poder de Deus, sua origem é divina, nasce no dia de Pentecostes, o próprio Jesus orienta os discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém, aguarda, espera, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, quando a igreja foi revestida no poder do Espírito Santo, aí o Senhor começou enviando, dando autoridade, dando ousadia, né? Então, irmãos, é imprescindível que a igreja de Cristo, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual eu e você fazemos parte, nós somos membros deste corpo, nós fazemos parte, né, desta igreja, a gente precisa, né, assumir a responsabilidade. Deus não nos chamou, irmãos, para sermos apenas mais um, né, esquentador de banco. Deus não te chamou para ser apenas mais um esquentador de banco. Deus te chamou porque Deus tem uma missão na sua vida. Fazer a diferença na sua geração, fazer a diferença entre os seus, né? Existem muitos que estão mortos espiritualmente, não faz mais a diferença. Muitos irmãos não se identificam mais nem como cristão. A gente olha para as pessoas, a gente não sabe se é cristão, se não é, não tem mais diferença. Os irmãos, eles eram identificados pela maneira de se vestir, de andar, de falar. O testemunho de vida, né? Quando Pedro é interrogado, quando Jesus está preso, né, que Pedro nega ao Senhor Jesus, o próprio comportamento de Pedro, a própria vestimenta de Pedro denunciava que ele era um daqueles que andavam com Jesus, ainda que Pedro tivesse negado. Entende? Então, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os discípulos de Jesus. Logo, nós imitamos, nós parecemos com o povo de Deus, né? Porque somos o povo de Deus. Então, a gente precisa ter esta consciência. Uma igreja, um cristão, ele precisa dar testemunho. O maior testemunho é o Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo na vida do crente vai gerar transformação interior, e essa transformação interior ela vai refletindo, irmãos, exteriormente. O fruto do Espírito não se esconde, não fica escondido na vida desse cristão, né? Ele sai para fora, ele mostra, entende? Então, a igreja, apesar do sofrimento, da perseguição, né, ela não negociava os seus valores, ela não se vendia. Ela mostrava quem ela era, apesar das adversidades, entende? O nosso segundo tópico da nossa lição, uma igreja que ora com poder, orando em unidade, orando fundamentada na palavra de Deus. Então, esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que ora com propósito, né? E um dos principais propósitos, objetivos da igreja do Senhor Jesus Cristo é glorificar o Pai, né? Ao observar essa oração aqui de Pedro, aqui em Atos capítulo, a partir do capítulo 4, né? A gente vê que um dos propósitos é glorificar a Deus. É Deus que tem que ser glorificado. Jesus fala em relação ao Espírito Santo,
João capítulo 16, versículo 14, versículo 15, 16, que um dos objetivos, um dos propósitos do Espírito Santo é glorificar o Pai e glorificar o Filho. O próprio Jesus fala isso. A igreja não vai ser diferente, né? Então, os irmãos, oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, né? Dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus Cristo, né? O propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta às orações deles. Então, o propósito é magnificar, engrandecer, tributar louvor, honra, glória àquele que merece, o único que merece a nossa adoração, que é digno, né, que nos deu a vida, que governa o mundo apesar das adversidades que acontecem, apesar dos problemas. O único que é digno de adoração é Deus e mais ninguém. Então, Pedro vai citar, né, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Essa promessa é para aqueles que creem, que buscam revestimento, batismo, poder de Deus na vida. Então não cessou, permanece. A gente precisa desejar, nós precisamos buscar. Então era uma igreja, irmãos, que perseverava na doutrina, na palavra, nas orações, na comunhão, na unidade, né? Eles eram unânimes, levantaram a voz a Deus orando, entende? Então existia esta unidade. A Igreja de Cristo, infelizmente, nos nossos tempos, né, o quanto a divisão tem provocado estrago no seio da igreja. Interesses escusos, valores, desejos humanos sobrepondo aquilo que precisa estar em primeiro lugar, em primazia na nossa vida. Os interesses financeiros tomando o lugar de Deus na vida das pessoas. Briga por posição, por cargo, divisão e mais divisão, né? Então, irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa voltar aos trilhos. Todos nós daremos conta daquilo que estamos semeando, entende? Então, era um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, e em total harmonia, havia unidade e concordância entre os irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja unida. A igreja unida, a gente vê os irmãos criando problema com coisas tão supérfluas, tão ínfimas, tão pequenas, tão insignificantes, quando o propósito nosso é glorificar a Deus, render tributos ao Senhor. Nós saímos de casa, nós vamos glorificar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos ser edificados. E muitas vezes, pessoas já saem de casa para ir para a igreja reclamando, criticando, brigando. E chega na igreja, não adora, fica apenas criticando, olhando atravessado. Aí quando chega em casa, começa a criticar o que viu isso, que viu aquilo, que viu isso, que viu aquilo, e esquece do principal. Foi fazer o que na igreja? Foi reclamar? Foi olhar o outro? Seria melhor ficar em casa. Perdeu tempo. Entende? Então perdemos tempo com coisas tão insignificantes, irmão, quando deveríamos priorizar, né, a nossa intimidade com Deus. Então, no meio da igreja, há crentes mais experientes, há crentes ainda aprendendo, mas o propósito é, irmãos, unidade, comunhão, um só Espírito, um só corpo, um só Senhor, entende? Então existia unidade. Não era uma igreja perfeita,
mas existia esta unidade, esse interesse comum. Qual é? Colocar Deus em primeiro lugar, revestidos no poder de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo. Não bastava apenas orar, irmãos, né? Era preciso orar tomando como base também a palavra de Deus. O manual de regra de fé do cristão é a Bíblia. Novamente, Atos 2,42, e eles, os irmãos, a igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na comunhão, na unidade, nas orações, entende? No partir do pão. Então, a igreja de Cristo, ela precisa retornar, voltar aos trilhos. E fechando, uma igreja usada no testemunho, a ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Os crentes oravam conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. E aqui a gente vê uma igreja perseverante, né, que suportava a oposição, os obstáculos, os sofrimentos, as perseguições, né, por causa do Evangelho, mas não negociava a sua fé. É quando a gente vê o testemunho, né, dos irmãos, história da igreja primitiva, né, das arenas, dos coliseus, onde os cristãos viravam objeto de escárnio das arenas romanas, irmãos sendo degolados, estraçalhados por leões, mas não negavam a sua fé, não negociavam a sua fé, não se vendiam. Isto é igreja, irmãos. Isto é ter intimidade, é dizer: eu não te nego, Senhor, aconteça o que acontecer. Será que eu e você hoje teríamos ou temos esta fé? Por tão pouco se abandona a fé, se nega a Cristo. Que tipo de evangelho estamos vivendo? Que tipo de cristianismo vivemos, irmãos? A gente precisa aprender com os irmãos primitivos, né? Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual, a sua legitimidade bíblica. Foi isso que aconteceu com a igreja medieval, com a igreja papal, em 312 e 313, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. As pessoas passaram a vir ao cristianismo, a vir para a igreja, não por causa da sua fé, não por causa de Jesus Cristo, mas por causa dos interesses, das benesses, dos benefícios que agora teriam. E aí foi trazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus. A igreja entrou na obscuridade, na impureza, nos desvios doutrinários e se tornou um lugar bizarro, totalmente desviada do princípio da palavra de Deus. Aí em 517, século XVI, vem as reformas, vem o trabalhar de Deus na vida da igreja. E hoje muitos estão nesta mornidão espiritual, nessa frieza espiritual. Não conhece o Espírito Santo, não tem intimidade com o Espírito Santo, desconhece o que é ser batizado, não tem interesse e não deseja. É apenas mais um no meio da multidão. Mais um, e mais um, e mais um, e mais um no meio do rebanho. Mas não chama a responsabilidade para si. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de dedicação, de estudo,
a palavra de Deus, não tem interesse. Apenas mais um, e mais um, e mais um, né? Então, os evangelistas nos informam, no caso Lucas, né, que escreveu aqui Atos, Lucas nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. E aquele lugar se moveu do poder do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, né? Tanto Lucas, o autor aqui de Atos, como o próprio Paulo, cita lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 11, Efésios, capítulo 5, versículo 18, né? O enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado com a prática dos dons espirituais na igreja. Busque o Espírito Santo na sua vida, busque o batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder. E com o batismo no Espírito Santo vem os dons. Paulo nos orienta a buscar os dons espirituais, irmãos, né? Então, é o Espírito Santo, irmãos, quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, como falei no início da igreja primitiva, né? Mas também por cada cristão que tem esse desejo, que busca, que tem sede de Deus, entende? As Escrituras também nos dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, com intrepidez a palavra de Deus. O Espírito Santo tem isso, provoca isso em nós. Perdemos o medo, perdemos a timidez. No poder do Espírito Santo, falamos, ordenamos no poder do Espírito Santo no nome de Jesus. E os demônios têm que sair. É poder, é revestimento. Nós vivemos em um campo de batalha, nós vivemos em guerra. Mas muitos se esquecem disto. Se tornam vencidos. Não incomoda. Entende? Não incomoda, irmãos. Então, o cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus, ele vive, ele dá testemunho. Porque o poder do Espírito Santo é atuante na vida dele. Então, a gente aprende, irmãos, que a igreja primitiva não foi uma igreja perfeita. Perfeito só Deus, né? Como o livro de Atos deixa bem claro, contudo, irmãos, suas limitações eram superadas, né? Superadas por um viver diário sob a capacitação, né, do Espírito Santo na vida de cada um deles. E hoje nós somos frutos dessa perseverança desses irmãos, dessa persistência na oração, na dedicação da palavra, no evangelismo. Então, a igreja primitiva, ela tem sua origem divina, a igreja de Cristo, sua origem divina. A missão começou em Deus. Somos fruto deste trabalho. E como discípulo de Cristo, como igreja de Cristo, precisamos dar continuidade na missão. Seguir o exemplo da igreja primitiva, uma igreja que nasceu cheia e revestida, capacitada no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe.